uma pessoa especial aqui pra gente. Finalmente, alguém que fala sobre tarô. Vocês devem conhecer ela com uma voz de Avalon. É a Michele Prata. Que vai Olá, explicar pra gente o que é tarô, o que é runas, o que é magia celta, as áreas que ela estuda, que ela trabalha, que ela atende. Tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Prazer imenso ter você aqui, Michele. E a gente tem aqui as perguntinhas básicas para você. A gente vai começar. Quando foi que surgiu esse seu interesse pelo tarô? Acho que desde sempre, né? O interesse. A princípio, a gente começa ali pedindo para alguém jogar pra gente, a gente quer saber algumas coisas, e aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a questão de que o tarô não é aquilo que a gente vê em televisão, daquela coisa fatídica, olha, vai acontecer isso. Não. O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente. A gente pode sim usar para auxílio, para perguntar uma coisa ou outra sobre algo que a gente quer decidir, mas ele não vai interferir ou substituir nosso livre-arbítrio, sempre, independente. É aquela coisa da tenda, da bola de cristal, da Pois é. cigana. Aquilo ali é tudo estereótipo do cinema, da televisão. Não tem nada a ver aquilo Sim, lá. exatamente. Pelo menos a nível que eu estudo, não tem nada daquilo. E quem te ensinou a jogar tarô? Você fez algum curso? Você aprendeu Eu sozinho? estudo de forma autodidata, faz uns 2 anos, e eu tenho um amigo que ele joga para mim, e aí, por consequência, né, a gente vai pegando ali significados. E esse estudo autodidata, ele tem me ajudado até para jogar também, porque tem muita questão de simbologia. Então, você pode pegar uma carta e olhar os símbolos ali descritos e te auxiliar na interpretação também. Quer dizer, você não joga para você mesma, no caso. Dificilmente, não gosto. Será que a gente faz uma interpretação diferente, querendo chegar numa resposta que seria agradável para nós? Seria isso? Pode influenciar, dependendo se você estiver muito aflita, por exemplo, muito ansiosa, aquilo pode interferir no jogo. Então, eu prefiro pedir para outra pessoa jogar. Às vezes eu jogo, mas assim, eu prefiro, até para valorizar o trabalho de outra pessoa, eu prefiro pagar para aquela pessoa e a gente faz uma troca. Ah, maravilha. E quanto tempo leva para uma pessoa dizer assim, olha, agora eu sei ler o tarô, eu sei ler as cartas, eu posso atender alguém? Não tem tempo. Não existe um tempo. Não. Você que decide quando é que dentro de você mesmo, estou preparado para jogar o tarô. Às vezes você começa mesmo sem estar preparado, às vezes a espiritualidade te cobra, olha, tá na hora. No meu caso foi assim. É fascinante. Qualquer pessoa pode aprender a ler o tarô ou... Pode. 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 Tem gente que usa muito, muito a parte intuitiva e tem gente que com o tempo, com os estudos, uma coisa acha a outra. Conforme você procura aprender a jogar o tarô, o conhecimento vem até você, a intuição também vai aflorando. Então, dá para fazer tranquilamente. Existe alguma restrição para se jogar o tarô? Não acredito que exija restrição. Eu tenho as minhas restrições, tem algumas situações que eu, particularmente, muitos oraculistas a gente não atende. Questão de gravidez, questão de saúde, morte. Mas isso é muito individual daquele tarólogo oraculista. E você faz assim, alguma preparação para poder abrir as cartas? Alguma meditação? Você tem algum pensamento? Gosto, então eu gosto de já ter aquele ambiente organizado, bonitinho. Então eu acendo uma vela, eu acendo um incenso. Não sei se você tá ouvindo, eu tô com uma musiquinha de fundo. Gosto de colocar uma musiquinha. Como eu trabalho só com tema celta, eu gosto de colocar esse tipo de música. E aí eu começo agradecendo sempre a espiritualidade. Acho que primeiro de tudo é agradecer. Faço uma prece rápida minha particular, porque não é algo preso ali, tem que ser isso. Não, eu faço do meu coração e começo a atender. E as coisas vão fluindo. Seu estado de espírito pode influenciar, então, na hora de você fazer a leitura das cartas? Pode. Você tem que estar preparado, na tranquilidade, assim. A gente tem que se cuidar o dobro ou o triplo, porque tem pessoas que vão chegar até você com uma situação onde elas vão estar muito aflitas, com muita ansiedade. Se você absorver,
pode dificultar um pouquinho. Então a gente tem que ter ali, a gente tem que centralizar, racionalizar também para ajudar e conseguir uma conexão melhor e o jogo fluir de forma que ajude ou a consulente, que o intuito é esse também. Você vem ter que agir como uma psicóloga também, né? Porque você não pode se deixar afetar pelo desespero daquela pessoa. Você tem que conseguir manter a distância para poder ajudar ela. Isso, exato. E acaba sendo uma ferramenta um pouco terapêutica. Claro que, assim, eu vou deixar bem ressaltado que a gente não substitui terapeuta, psicólogo, psiquiatra ou médico. Então, quando eu vejo alguma questão de saúde, tanto no tarô quanto no Olgan, que é uma outra ferramenta oracular que eu jogo, eu já falo, ó, isso aqui você precisa ver com o seu médico, com o seu terapeuta, já empurro no caso, né? Você mostra o caminho para a pessoa seguir. Isso, porque às vezes a pessoa ela quer usar a ferramenta para substituir um tratamento médico ou psicológico e assim, não é o ideal, não é o correto. Tá. E assim, qualquer pessoa de qualquer religião pode ler o tarô, pode aprender o tarô. Porque eu sei que as religiões, infelizmente, algumas pessoas interpretam mal as religiões e acabam criando preconceitos. Sim, muitas, infelizmente, né? E eu mesma não tenho religião, eu sou politeísta, eu acredito em vários deuses, eu não me prendo a nenhuma, eu pego um cadinho dali, um cadinho de lá, e o ideal para todo mundo e o que eu prego é ter respeito por todas, e sim, qualquer pessoa, umbanda, candomblé, a pessoa católica, a ferramenta mediúnica também, ela não escolhe religião, eu conheço gente que é evangélica e tem uma mediunidade assim, que poderia aflorar com um oráculo, mas é uma escolha individual de cada um e a gente respeita. Legal. Todo mundo tem uma espiritualidade, né? Mediunidade, no caso, né? Isso. A gente entrevistou aqui um bruxo, ele fala que todo mundo tem essa mediunidade dentro. Alguns ela extrapola, né? Mesmo que ele não desenvolva, ela acaba saindo. É a mesma coisa, assim, você vê isso. Quando você abre as cartas para uma pessoa, você consegue ver se ela tem essa mediunidade aflorando dela, querendo sair por conta própria, mesmo que ela não trabalhe? Se aparecer na carta, sim, eu indico essa necessidade. Mas o que eu costumo falar é que a procura para você ter o autoconhecimento e você buscar desenvolver, eu acho que é universal. Todo mundo precisaria fazer. Então, às vezes, a pessoa, já aconteceu comigo, de procurar um centro espírita e falar, olha, você tem uma missão, você precisa desenvolver. A pessoa se acha super especial. Eu já acredito que todo mundo tem essa missão e precisa fazer, independente. Então, é algo reto, não é eu sou especial porque eu tenho mediunidade, sabe? Não, para mim não existe isso. Todo mundo tem um destino para seguir. Isso, mas ela tem o livre-arbítrio para decidir o que ela vai fazer. Legal. Outra pergunta que mandaram para a gente aqui. A sua metodologia, ela é aplicada mais para a arte adivinatória ou terapêutica? A princípio terapêutica, mas quando vem a intuição, a gente coloca ali, flui de forma tão natural que você nem percebe que é divinatória, na verdade. Então, eu jogo e eu passo uma característica e a pessoa, nossa, mas é isso mesmo, eu estava pensando nisso ontem, e assim, é algo que a pessoa não me passou. Então, aconteceu uma situação uma vez onde a pessoa perguntou do companheiro dela, que ele estava fazendo negócios com outras pessoas, e perguntou se essas pessoas eram confiáveis para ele fazer negócio. E aí, saiu uma carta específica desse deck aqui, que é o Adwood Tarot, que é relacionada à Roda da Fortuna. E o desenho lá tem um tear e uma camisa sendo feita. Eu falei, olha, sim, eu passei as características. Ela falou, nossa, é uma loja de roupa. E ela não tinha me passado essa informação. E eu falei, olha, é algo relacionado a trabalho, sim. E saiu lá que não era confiável. Eu passei as informações para ela. Sim. E eu falei algo relacionado a malha, tecido. E ela falou, nossa, é isso mesmo. E ela não tinha me passado. Então, a simbologia une a intuição e tá tudo ali. Legal. Você pode explicar para os nossos ouvintes aqui o que é a leitura de tarot terapêutica? A leitura de tarot terapêutica é aquela que vai deixar o consulente, no caso a pessoa que contrata o seu jogo, mais confortável depois, porque nem tudo que é divinatório, ele vai te dar um conforto.
Então, às vezes, você vai receber uma notícia ali que vai ser perturbadora, até atacar seu nível de ansiedade. O terapêutico, ele vai, sim, te passar alguma informação, mas ele, olha, fica tranquilo, você consegue resolver, você consegue cuidar. E aí ele sair mais aliviado daquela consulta. Para mim é isso. E isso tem acontecido bastante. Você dá... A notícia tem que ser dada, né? Porque apareceu para você não vai omitir para a pessoa, mas você ao mesmo tempo tenta confortar ela para que ela não entre num pânico ali, né? A forma de passar é muito importante. Então, vamos supor, pode acontecer situação tal, mas tudo é mutável. O tarô, ele não é algo fatídico. Então, você tem plena chance de mudar o que pode acontecer, dependendo das suas ações. Quer dizer, tanto para uma notícia boa com uma notícia ruim, se eu não tomar ou seguir os caminhos corretos, eu posso acabar perdendo aquilo que está programado para ser positivo para mim. Exatamente. Então, vamos supor, para quem responde sobre saúde, eu vou melhorar do problema no meu joelho, por exemplo. Aí o oraculista olha ali, não, tem bastante chance de você ter aí um resultado positivo. Aí a pessoa, então eu vou abandonar o tratamento, deu ali que vai dar certo. Aí dá tudo errado. A culpa é dele. Acontece muito isso. Na falsa esperança que vai se resolver sozinho, no caso. Isso, então tem muita questão de dois extremos, previsões muito positivas e muito negativas. O muito negativo, a pessoa fica em pânico, e o muito positiva deixa ela na zona de conforto, ela acaba não fazendo nada, achando que as bênçãos vão cair do céu, e não é assim que funciona. É que não basta só interpretar, você também tem que dosar as palavras para que ela não saia do eixo. Também, e falar, olha, isso aqui pode acontecer, mas depende do seu esforço, depende do seu cuidado, tá na sua mão, dá certo ou não. Gente, é fantástico, é muito mais complexo do que a gente podia imaginar. Assim, a gente conversou com várias pessoas de espiritualidade, e alguns falam que eles têm alguém no espiritual que acompanha eles nesses momentos e dá orientação. Você, como politeísta, também tem alguém assim no lado espiritual que te acompanha nesse momento na sua busca de conhecimento? Até agora não tem nada manifestado. Isso acontece muito com algumas religiões de matrizes africanas, né? Umbanda, Candomblé, eles têm essa conexão forte com as entidades, né? Seja cigano, preto velho, enfim. Como eu não trabalho nessa linha, apesar de respeitar e admirar muito, acho lindo, é mais... Se vem algo, para mim não se apresentou ainda. Pode ser que venha, a gente fica aberto, que a espiritualidade é uma caixinha de surpresa. E assim, você tem coleção de decks de cartas, né? Eu tenho os que eu uso só para mim e os que eu uso para atendimento. Então, para atendimento, como é só a linha Celta, eu uso esse aqui, que é o Adwood Tarot. E um que chegou essa semana, que eu comprei naquela loja de grande varejo com a letra A, que eu não vou divulgar o nome. Só se eles pagarem pra gente. Só se eles pagarem. Só que esse é muito grande. Olha o tamanho disso, do tamanho da minha mão, praticamente. Esse aqui é o The Druidcraft Tarot. Ele tem uma simbologia similar ao Rider-Waite, porque tem isso. Tem gente que, eu uso Rider-Waite, eu uso Marcélia. Só que esse aqui é uma versão pagã. Então ele não tem elementos cristãos no deck. Tem isso também. Tem diferença do tarô de Marcélia para outros tarôs, para o baralho cigano? Tem. O que muda na hora de... Muda na leitura, muda na resposta? Pode influenciar um pouco, sim. O baralho cigano, que é o Lenormand, ele tem menos cartas. Não é o tipo de baralho que eu leio. A maioria lê, mas eu não tive tanta afinidade. Ele é direto e reto. O tarô, ele tem essa questão mais terapêutica. E tem o Ogan, que é o que eu leio, que é celta. E ele é esse aqui, ó. Ele tem a letra ogâmica aqui, o nomezinho. Esse aqui é do professor que eu fiz aulas de yoga. Então, eu fiz um curso de yoga. Tem que ter uma base, ó. Tá vendo? Ele tem um símbolo aqui. Sim. E é um alfabeto que também serve como oráculo e também acesso às divindades celtas, assim como as runas. Tem o alfabeto, oráculo e acesso à divindade nórdica. Então, tem diferença. Esse aqui é bem profundo. O Ogan dá para você fazer uma jogada muito, muito profunda mesmo. E eu amo. Amo de paixão. Foi amor à primeira vista. E quanto tempo leva, em média? Existe um tempo mínimo de uma consulta ou você vai...
até explicar tudo que a pessoa precisa saber? Eu gosto de deixar livre. Então, vamos supor, se é uma pergunta objetiva e eu uso o tarô, de acordo com o que eu vejo, eu posso mandar um áudio de 2 minutos, ou posso mandar 2 áudios de 2, um áudio de 5, e eu vou explicando o contexto. Às vezes eu peço 3 cartas, pula 6, eu falo, tá bom, vou aceitar. É muito intuitivo, então eu pego 3 cartas, uso o fundo do deck. Aí eu, deixa eu tirar mais uma. Aí eu tiro aquela do fundo do deck para ver ali e eu vou montando uma historinha. E eu vou falando e sempre bate. Os meus feedbacks no Instagram, o pessoal fala, nossa, bateu tudo que você falou, é isso mesmo. E eu sempre vou deixando lá salvo. É bem intuitivo. Isso eu vi lá no seu do Instagram, na Voz de Avalon, que você tira 3 cartas para a gente mentalizar uma pergunta. Ela faz a pergunta e eu peço normalmente 3 cartas. Às vezes vem mais, às vezes vem menos. Dependendo da jogada, que nem com o Ogan, eu não faço dessa forma. Eu já deixo pré-montado. Então ela vai me situar uma situação, ela vai me falar uma situação. Eu tiro 5 cartas. E aí eu vou falando, essa carta aqui é tal, essa aqui é tal. Eu explico, significa tal coisa, mas no seu contexto vai significar isso. Para a pessoa não ficar no escuro, que é uma ferramenta menos conhecida. Para não achar que eu tô tirando informação do nada, né? Então, mostrar o embasamento. Ou seja, não há necessidade de você ter a pessoa presente na sua frente. Você consegue captar a energia dela. Isso, não tem necessidade. Acho que a pandemia ajudou muito nesse sentido, porque as pessoas tinham muito essa visão de que elas tinham que estar ali, sentadas frente a frente com o oraculista. Não precisa. É a mesma coisa você jogar à distância do que presencial. Eu prefiro a distância porque eu tenho minhas particularidades, né? Eu cuido do meu cão diabético, ele tem hipotiroidismo, eu tenho que estar presente o tempo inteiro para medicar, dar insulina. E eu tenho meu espaço em casa dedicado para fazer o atendimento. E ter um lugar fora para você atender ou receber uma pessoa na sua casa pode ser perigoso também. Então, é bem mais seguro à distância. Então, se alguém estiver lá na Austrália e quiser fazer uma consulta com você, ele consegue fazer essa consulta e ter as respostas que ele quer, né? Tranquilamente, sem problema nenhum. Maravilhoso. Outra pergunta que mandaram pra gente, se você pode explicar o que é o tarô? O que significa a palavra tarô? Então, o tarô, ele é uma ferramenta muito antiga, tá? Que ele não tem uma história definida. Tem gente que diz que vem de um país da Europa, tem gente que diz que vem do Egito, mas ele é uma ferramenta muito antiga e ele é usado para fazer aí as interpretações. Então ele não tem uma história certinha da onde ele veio, diferente do Ogan, que a gente sabe que tem aí um fundamento celta. Tem gente que fala que veio da Irlanda, País de Gales, enfim. Então ele não tem algo concreto para se dizer da onde ele veio, mas ele vem ajudando aí inúmeras gerações. Dá para ver seu passado, seu presente, seu futuro. Dá para explicar o sentimento de alguém. Achei isso interessante. Quando é que a pessoa precisa saber do passado dela? O que isso influencia para o presente? Influencia no sentido dela descobrir o que pode ter afetado ela, por exemplo, em uma situação, e apontar, olha, aquela situação que você viveu precisa ser tratada. Vamos supor, um trauma, ou um relacionamento que ela teve. Então, ele vai apontar, às vezes, algo que para ela não está visível. Entendi. E quem mais aparece, quem mais faz consulta? Homem e mulher? Qual que... É mais mulher. Mais mulher. Já peguei uns homens, assim, céticos, inclusive. Eu não acredito, mas eu vou ver o que dá. E quando eu joguei, nossa, eu tô surpreendida. Eu tô surpresa. Eu não esperava que ia ser assim, desse jeito. Então, é bem legal dar esse tapa sem mão, sabe? Ele foi para dizer, isso aqui não funciona, você não acertou nada. E saiu de lá, meu Deus, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Fascinante. Eu adoro isso. E qual que é a pergunta mais feita no tarot? Se tem alguma pergunta que assim, você sabe que não vai faltar aquela pergunta. Você já olha para a pessoa na tela. Eu sei o que vai perguntar. A maioria pergunta sobre ex. A maioria. Sério? A maioria. Às vezes a pessoa tá em outro relacionamento,
mas ela quer saber se aquela pessoa pensa nela, ela quer saber se tem chance de voltar com aquela pessoa. Eu não julgo, porque tem uma questão de ética, é o sentimento da pessoa, a gente não pode invalidar, mas acontece bastante. O amor vem em primeiro lugar na Vem. consulta. Mas assim, eu sou franca, se vier algo que vá desagradar a consulente, eu falo, olha, infelizmente, não saiu da forma como você esperava. E eu vou explicando o contexto de acordo com as cartas, positiva ou negativa, a verdade sempre precisa vir em primeiro lugar. Tentando não machucar os sentimentos daquela pessoa, mas nunca falta a verdade. Exatamente, porque às vezes a pessoa ela procura diversos oraculistas, tarólogos, para ter a resposta que ela quer ouvir, e não é assim que funciona. Isso até atrapalha. Ah, com certeza. Aqui, por que o tarô muitas vezes é visto como ponto de entrada a trabalhos espirituais? As pessoas misturam o tarô com outras religiões que não estão ligadas ao tarô. Porque, na verdade, como ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele vai instruir essa educação de forma espiritual também. Então, ele pode se indicar, olha, você precisa desenvolver a mediunidade. A pessoa ela vai buscar aquele lugar que ela vai se sentir confortável, que ela vai se sentir em casa. E muitas pessoas, independente de religião, elas vão buscar o tarô como ferramenta oracular. É que a gente vê muito leitura de tarô e faço amarrações. Isso está correto? A pessoa envolver o tarô com outras coisas? Depende. Amarração e magias que interferem em livre-arbítrio, eu sou terminantemente contra. Eu tenho vídeo no meu Instagram falando sobre os malefícios da amarração, tenho 2 vídeos, inclusive. Porque ninguém vai te amar forçado. Você obrigar alguém a te amar ou a estar com você, isso traz, assim, consequências gravíssimas, como violência, como perda financeira, enfim, mas pela questão de moral ou falta dela, muitas pessoas sim fazem. Faço uma consulta de tarô para saber se eu posso fazer uma amarração. E ela vai lá e faz, então... A gente percebeu que quem estuda e trabalha com o tarô de forma profunda condena essa parte de mexer com o livre-arbítrio das outras pessoas. Exatamente. Porque assim, se a pessoa ela não está no seu caminho por um motivo, é porque o ciclo encerra. Então a gente precisa entender, muitas pessoas que pensam em ex e perguntam de ex precisam entender, é que o ciclo termina e tá tudo bem. A gente foi criado numa sociedade onde é difícil a gente respeitar o fim do ciclo. A morte é um exemplo. A gente tem lutos aí, né, fortíssimos. Em outros países o luto é comemorado. A morte, no caso. Então a gente tem uma educação onde finalizar é algo terrível. E a gente quer perdurar, às vezes num relacionamento até abusivo, só para manter o relacionamento. Verdade. E nesse tempo que a gente passou trancado em casa, por causa daquele bichinho que o Vitor não deixa a gente colocar no assunto, como é que foi esse tempo de leitura de tarô para você? Teve muita procura? Então, eu não trabalhava com tarô nessa época ainda. Eu ainda trabalhava em empresa, mas comecei a estudar sobre. Então, foi a época onde eu comecei ali a ter um contato com o tarô, porque até então eu pedia consulta para mim e a pessoa falava, olha, você precisa ir procurar a espiritualidade e desenvolver, mas no meu veio específico, você precisa fazer o trabalho oracular. E eu ignorava e o castigo veio. E aí eu comecei a me aprofundar, a estudar, e esse ano eu comecei a trabalhar com o Yoga e com o tarô. Então é recente, mas é bem profundo mesmo. E como está a sua vida antes e depois do tarô? O que você sentiu de mudança? Trabalhar com o que ama é outra coisa. É outra coisa. Nem todo dia eu tenho atendimento, às vezes eu tenho compromisso, às vezes eu tenho aula, né? Eu faço curso de runas, finalizei agora o de oráculo celta, pego o material, vou estudar, pego o livro, vou ler, então eu não paro. Então o tarô, mesmo que seja algo que eu trabalhe, ele é um estudo que eu vou fazer até o último dia da minha vida. Então, por exemplo, esse aqui é um dos que eu uso para runas, Futark. E eu tenho o do Druidcraft Tarot, que é um livrão. Tá vendo? Ele é grossinho, então eu vou lendo, ele é em inglês. Então a gente
estuda para sempre. Fascinante. E onde você conheceu esse interesse pela magia celta, pelos druidas? Como é que isso aflorou você? Muito antes, porém eu não percebi isso tão cedo. Eu comecei com música celta lá em 2013, 2014, mas ele ficou só nesse campo musical. E aí depois eu ganhei um livro, né, do Grimório Aprendiz de Feiticeiro, e nesse livro ele tem inúmeros alfabetos, élfico, de runa, e eu vi lá celta, Ogham, aí eu, olha, e eu comecei a ficar curiosa porque eu não conhecia, isso foi no comecinho do ano passado que eu conheci o Ogham. E eu fiquei maravilhada, comecei a procurei livros de referência, achei o que hoje foi meu professor e grande amigo, Oswaldo Feres. E já segui, o primeiro deck de Ogham eu fiz, depois eu comprei deck de Ogham dele, que assim, em questão de simbologia, de referência, é maravilhoso. Esse aqui é o Cran Ogham. E eu comecei a estudar. Então, o Ogham, ele começou com gravetos, era em madeira, porque na época não tinha cartas, um período aí antes de Cristo até. Então, ele tem aqui, ó, tá vendo? A varetinha, símbolo ogâmico. Esse aqui é o Bé, é a primeira letra, inclusive. Letra aí de novos inícios, de limpeza, de purificação, de você deixar o velho para que venha o novo, aquele faxinão que a gente precisa fazer. Então, ó, já ficou aí. Já nos veio para casa, hein? Para quem ressoar, tá aí. E eu comecei a estudar, e eu implorando para ele, por favor, eu quero muito fazer o curso. É mais difícil. Curso de tarô você consegue vários, de Ogham não. E esse ano eu fiz o curso, finalizei agora em 5 meses, mais ou menos. Com bastante embasamento. E é uma ferramenta maravilhosa. Olha só, te falar já. Com certeza. Quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha nunca, né? Exatamente. Eu sinto isso. Eu faço os meus horários. Eu consigo ter esse dinamismo, esse controle. Então, eu vou atender de manhã, vou limpar a casa, cuidar do meu cão à tarde, vou estudar à noite. Compromissos sociais, enfim. Então, eu consigo ter essa mobilidade, essa flexibilidade com o horário. A gente está conversando com o pessoal de Wicca, e eles, quando eles se reúnem, eles têm os convênios, né? Que eles se reúnem para cursos, para reuniões, para difundir o conhecimento deles. E quem estuda magia celta também tem esses encontros, tem um nome, no Brasil acontece. Quem estuda a parte do druidismo tem, né, sociedades druídicas. Eu não faço parte de nenhuma, então eu não cheguei nesse ponto. Eu tô mais na caminhada solitária, não sei o dia de amanhã, mas existe sim. Então eles fazem os encontros, as reuniões, quem participa de ordens druídicas, existe algumas no Brasil e mundo afora, existe sim. Eu vi que você tem vários oráculos. Quantos você já aprendeu aí no todo? Então, eu foco mais no tarô e no Ogham, porque são vários decks da mesma finalidade. Eu tenho alguns de Ogham, alguns de tarô, e tô aprendendo runas agora. Então, vou jogar para o ano que vem, tá? Para não ser tão otimista. Runas também vai ser a minha ferramenta oracular para trabalhar. As runas é mais difícil de aprender do que o tarô? O Ogham e as runas são mais difíceis de aprender do que o tarô, porque não é tão popular. O tarô é bem popular, você consegue assistir vídeos no YouTube e a pessoa às vezes ela explica, olha, essa carta aqui pode remeter tal coisa. Então o tarô ele é bem popular e mais fácil. Apesar de ter aí 78 cartas, olha, bastante. Tem muito mais material acessível, então é mais fácil. Legal. Quando você faz uma consulta, você usa o deck completo ou só os arcanos maiores? Completo. Completo? Completo. Eu acho mais dinâmico. Tem gente que usa só os maiores e tá tudo bem também, ainda mais quando a pessoa faz aconselhamento coletivo, eles acham melhor usar só os maiores, para ter ali uma assertividade e atingir um número maior de pessoas. Mas como normalmente eu faço para aquela pessoa em específico, eu uso os 78 arcanos, inclusive as cartas da corte. Legal. Vamos ver aqui o que mais contar pra gente. É possível fazer magia com o tarô? Sim, principalmente com os arcanos maiores.
Dá para fazer. Então, vamos supor, eu vou usar essa carta aqui de exemplo, que é a carta do arqueiro, é a carta 7. No tarô seria o carro. O carro é uma carta de movimento, de você ir para frente. Então, é uma carta que dá para você usar para alguma prosperidade, para você conseguir alavancar alguma coisa, movimentar algo que está parado, dá para fazer. Com o Ogan dá para fazer magia, com as runas dá para fazer magia também. Nossa, legal. Que tipo de magia que se consegue fazer? Fiquei curioso. Então, eu tenho as minhas práticas, né? Eu não fico divulgando, eu faço só para mim. Então, vamos supor, se eu quero... Eu vou usar o Ogan, por exemplo. Eu quero melhorar a minha prosperidade financeira. Eu posso usar essa carta aqui, que é o Gort. Foi o último vídeo que eu postei, inclusive, lá no A Voz de Ávala, no Instagram, que ele tem uma relação com prosperidade. Né? Eu posso usar essa carta, eu posso usar essa aqui também, que é o Luz, que também tem significado de prosperidade, tem a iluminação, eu posso pedir uma inspiração. Então eu faço do meu jeito. Posso riscar o símbolo ogâmico na minha pele, eu posso riscar no ar, enfim. Acender uma vela, mentalizar. Vai da sua intuição. Vai da minha intuição. E da de quem quiser fazer também, não tem problema. Desde que tenha discernimento e saiba o que está fazendo. Já aconteceu assim de alguma pessoa pedir para você... Como é que se fala? É abrir as cartas? Como é que se diz isso? Eles pedem, como é que funciona? A maioria, como é que funciona? Ou abre as cartas para mim. Aí eu explico como é a forma que eu trabalho. Eu falo, olha, eu tenho essas modalidades de trabalho aqui, e aí você vai escolher aquela que você tem mais afinidade e a gente combina. Então, às vezes a pessoa ela quer fazer uma pergunta, às vezes a pessoa precisa de uma jornada mais profunda. E eu deixo ela livre para escolher, para eu não ficar ali influenciando no que ela quer fazer, no caso. Já aconteceu alguma vez existe alguma forma do tarô não abrir para a pessoa? Saiu uma carta que diz, olha, não está aberto para você hoje? Não aconteceu comigo ainda, viu? Não tive essa experiência. Pode ser que mais para frente sim, mas hoje ainda não. Mas isso existe, então, do tarô se recusar? Pode acontecer, mas não para o consulente, para o oraculista. O oraculista. Isso, pode acontecer. Já vi relatos da pessoa, esse tarô aqui, ele não funciona mais comigo. Já vi relatos. Né? E qual que é a diferença do tarô para o baralho cigano? Que a gente vê as ciganas, que elas abrem aquelas cartas, são cartas de baralho comum, né? Então, dá para fazer também. O oráculo você pode usar muitas coisas. Pedras, galhos, a formato de nuvem... Né? Antigamente, o povo celta e nórdico usava as entranhas da pessoa. Então, assim, eram inúmeras formas de oráculo. O baralho cigano, ele tem menos cartas. Se eu não me engano, são 36. Ele é mais direto e reto. Se o tarô fala assim, olha, essa pessoa com a qual você se relaciona, ela tem uma tendência a não ser muito confiável, então você precisa analisar. O baralho cigano fala, olha, ele não presta. Pelo relato das pessoas que jogam baralho cigano, não é um relato meu, porque eu não jogo, mas a gente vê muito essa comparação do tarô ser mais terapêutico e do cigano ser bem direto mesmo. O baralho cigano não tem filtro, ele fala o que tem que falar e problema seu. Mas assim, a pessoa que consulta o oráculo, ela tem que estar preparada para ouvir a verdade independente de qualquer coisa. Eu tento ser mais terapêutica, porque eu gosto de fazer um atendimento que vá acolher a pessoa. Uma pessoa que se sente acolhida, ela vai querer voltar outras vezes. Mesmo com a verdade. Eu falo a verdade, mas de uma forma para que ela não sinta um impacto, porque eu não posso ser responsável também de piorar o estado de uma pessoa, por exemplo. Eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, então eu preciso ter tranquilidade, fazer uma voz tranquila, olha... Evita esse caminho, se você sentir melhor, faça isso aqui. E a pessoa, ela faz aquilo que ela achar melhor, mas dela se sentir acolhida, que é o principal. E vamos voltar aqui do Celta. As runas, você pretende fazer esse trabalho de jogar as runas para as pessoas que já te procuram no tarô? Pretendo, porque a runa é um oráculo nórdico e ele é riquíssimo
Eu pretendo sim, só que o curso de runas eu comecei faz uma semana, então tá muito no início. Vai demorar um pouquinho. Vai, as runas têm uma questão de não só da ferramenta, tem que aprender os poemas rúnicos, a mitologia nórdica, a parte histórica, porque é legal você ter esse embasamento para quando você pegar a peça rúnica e mostrar para a pessoa, você falar, olha, essa peça aqui, ela remete a tal coisa. Então você tem uma profundidade para passar aquela informação, igual o Ogan também. Você falou mais do Olga. O Olga é uma carta, é um jogo de cartas também, igual do tarô, né? Isso, pode ser cartas, pode ser madeira, pode ser graveto, igual eu te mostrei o gravetinho. A madeira. Isso, pode ser resina, eu tenho um Olga em resina todo coloridinho, todo brilhosinho também. Fácil, né? E o que difere ele do tarô, assim? Na minha visão, o Olga, ele é muito profundo, porque ele tem a questão de ser um alfabeto também, então dá para você fazer ali uma carta, você fazer uma escrita. Ele começou com escrita em pedras e você também consegue ter acesso às divindades. Ele é mais amplo no sentido da resposta para a pergunta do consulente? Eu digo mais profundo, não digo mais amplo. Ele vai tocar lá no fundo da alma da pessoa, sabe? Mas dá para fazer isso com o tarô também. Eu gosto muito das duas ferramentas. Legal, aqui a gente pediu para a gente fazer uma carta sobre o canal para no ataque. O que nos espera? Será você quer o tarô ou você quer o Olga? Eu vou querer o Olga. Eu gostei mais do Olga. Então vou pegar esse aqui. Eu já tinha pego lá o Beth, né? Mas eu vou pegar aqui uma cartinha. Não tô olhando, tá? Então, pra vocês verem, eu não tô olhando. Eu vou tirar a carta de cima, tá bom? Perfeito. Ó. Eita, saiu duas. Eita, vou aceitar. Ai, ai, ai. Ifin e Saio. Saio é o salgueiro, tá? E Ifin é um forfeda. O alfabeto Olga, ele originalmente são 20 letras e depois entraram 5 letras adicionais que são os forfeda, tá? Então esse aqui entrou depois. Sally fala sobre intuição, fala sobre soberania, fala sobre você ser dono de si mesmo. E o Ifin, ele é uma carta que remete à doçura, à eloquência. Então, pelo rumo do canal, até pela minha entrevista também, usando a intuição e usando a eloquência de vocês, a forma como vocês têm trabalhado, vocês estão no caminho certo. Tá tudo muito bem. Maravilha. Rogério, o Rogério aqui, que é o nosso co-host, ele também joga cartas, né? Olha que legal. Rogério, você tem alguma pergunta para a Michele? Rogério? Tá com o microfone desligado. Carta do fundo do deck, Tínia. Tínia, ela tem relação com trabalho reconhecido. Olha que legal. Olha, tá vendo aí, Rogério? Nós estamos no caminho certo. É uma carta que tem as espadas aqui, porque é uma carta de forja. Tem a questão com o ferreiro. E mesmo que leve um tempo, porque a melhor espada, ela precisa de um tempo para ser bem elaborada. Ela traz bons resultados. Que maravilha, eu gostei de só coisas boas. E aí, Roger, você tá no ar agora? Não, é do todo. Às vezes acontece, igual eu falei no comecinho, às vezes eu peço só 3 cartas e pula mais. Já peguei caso de sair uma carta, quando eu ver tem outra grudada. Então, quando é assim, eu aceito. É porque é pra ser. Obrigada. Maravilha, gente. A gente conversou com a Michele Prata, taróloga. Em breve também vai ler runas. Quem quiser falar com a voz de Avalon, como é que ele faz? Pode usar esse nick tanto na rede dos vídeos curtinhos quanto na rede das fotos. Pode falar os nomes? Pode falar tudo. Instagram e TikTok, eu uso esse mesmo nick, a voz de Avalon. Então
Eu gosto de postar os vídeos explicando os significados das cartas, porque a pessoa, quando ela contratar, ela já vai ter um embasamento. Acho que isso é importante, para ela não ficar no escuro. E também dos métodos de jogada, com que eu trabalho, divulgando. E ela pode me chamar, tem link na bio, que ela vai para o meu WhatsApp, e a gente combina um atendimento bem acolhedor, claro, acima de tudo, com embasamento, e normalmente o pessoal que pede atendimento volta, então isso é bem positivo. Com certeza. A gente vai deixar no link da descrição os contatos da Michelle para vocês entrarem em contato, agendarem consultas com ela. Quem assistiu o vídeo até o final eu agradeço. Eu peço para que todos assistam com a mente e o coração abertos, porque a gente não é dono da verdade. Tem muita coisa nesse mundo que não tem explicação. E um dos motivos da Paranormal Attack existir é a gente procurar respostas para tudo que tem nesse mundo. Agradeço demais a todo o seu tempo disponibilizado para a gente, a sua entrevista. Espero no futuro ter você de novo aqui com a gente para mais uma entrevista. Estou aberta a convites, agradeço muito e muito sucesso para o canal, para nós. Para todos nós. Muito obrigado, Michelle. Obrigada, tchau, Até tchau. breve. Tchau, tchau.